Eu sou Pedro Hugo Vilares, coautor do trabalho, junto com Beatriz Rosas Oliveira, Rodrigo Fernando de Oliveira Borges e os orientadores Luiz Américo Calçada e Cláudia Miranchage, sobre o tema Validação de modelo matemático para a simulação do escoamento de partes de cimento em coil-tube. O código do trabalho é o PVT 1235-2019. Nós somos do Laboratório de Escoamento de Fluidos Júlio Massarani, do Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. A apresentação passará pelos tópicos de introdução, materiais e métodos, resultados de discussões e conclusões e referências. O coil-tubing, como mostrado na figura, se trata de um tubo enrolado em forma de carretel em diversas camadas, utilizado em aplicações como perfuração de poços de petróleo, em que diversos fluidos são injetados, incluindo pastas de cimento no processo de abandono de poços de petróleo. Dentre as vantagens, podemos citar que a área ocupada por esse tipo de geometria é muito menor e reduzida, e ele também garante uma intervenção rápida entre o navio e o poço produtor. Motivados por isso, essa geometria ela é totalmente diferente que uma geometria em tubo reto. Logo, o escoamento por esse tubo também se torna totalmente diferente. Logo, o estudo é importante nesse processo a fim de mitigar gastos necessários na indústria como um todo. Para tentarmos entender melhor a troca térmica nesse tipo de processo, balanços de energia foram gerados a partir da primeira lei da termodinâmica, assim como simplificações foram propostas e a descrição das equações em coordenadas cilíndricas. Nesse sentido, foram gerados e propostos modelos para o fluido e para o tubo, assim como suas condições iniciais e condições de contorno estão descritas no slide. Esse equacionamento foi implementado em uma linguagem programacional, Fortran, nessa rotina, em que dados de entrada de geometria, propriedade dos fluidos e da sequência de bombeio são permitidos, são utilizados para o cálculo a técnica de discretização da variável axial em volumes finitos e o integrador Dácio para a integração numérica no tempo. Assim, é possível, como dado de saída, obter o perfil de temperatura ao longo da variável comprimento do tempo e também é possível identificar a interface fluido-fluido. Para validar o software e o modelo apresentado, o Census disponibilizou dados reais de processo de abandono de poços da bacia de Campos, offshore, a 3.300 metros de profundidade, em que um coil-tube com 10 camadas de diâmetro distinto foi cedido. 4 fluidos foram bombeados, água, 2 partes de cimento e água novamente, a diferentes temperaturas, ao longo do coil. Observa-se no gráfico o perfil de temperatura bem parecido do simulado frente ao experimental, com erros relativos menores do que 5%. Sendo assim, o modelo proposto, assim como o software desenvolvido, são capazes de simular bem os dados reais de campo, com erros menores que 10%. O simulador vem sendo implementado na rotina da Petrobras com resultados extremamente satisfatórios. Agradeço demais a oportunidade, estou à disposição. Até a próxima. Boa tarde, venho apresentar meu trabalho que tem como titulação Estudo Inicial da Interação de Partículas de Granito em Matriz Epóxi via Microscopia Eletrônica de Varredura, tendo como autores eu, Avana Figueiredo Lima, o aluno Jorge Luiz Siqueira da Costa Neto e os professores Antônio Renato Piganzoli e Belmira Benedita de Lima Kuhn. De acordo com a Associação Brasileira de Rochas Ornamentais, o Brasil ocupa a 4ª posição dos países que mais produzem pedras naturais, sendo responsável por 7% da produção mundial. Só que essa alta produtividade ela gera um problema, que são os resíduos que são formados na sua produção. O descarte e o uso irracional desses resíduos é um grande desafio para o setor de rochas ornamentais. E pensou-se de que forma que poderia se aproveitar esses resíduos. Aí, na incorporação desses resíduos como carga na produção de materiais compostos, que são aqueles materiais que são constituídos de 2 ou mais fases. As amostras que foram utilizadas para a confecção desse trabalho, elas foram adicionadas a um porta-amostras para que posteriormente fosse adicionado a um dispositivo de revestimento, que foi o Leica EMACE600, para ser recobertos com uma fina camada de metal condutor utilizada a platina. Após feito o recobrimento das amostras, ela posteriormente foi colocada em um equipamento de MEV, que foi o modelo Quanta FEG 250 com detector de 14 de luminescência Centauro. Na microscopia da resina de epóxi puro, pode ser observada uma pequena rugosidade em alguma parte da superfície da amostra, e já no compósito com diferente mistura, pode-se ver um aglomerado de partículas com tamanhos inferiores a 10 micrômetros. Nas amostras de compósito com diferentes granulometrias, pode ser observado a direção de propagação de trincas do material.
Após analisar as microscopias, pode-se concluir que em todos os compósitos de granito epóxi observou-se partículas soltas e descoladas na matriz, que é um indicativo de que não houve interação das partículas com a matriz, o que pode vir a ocasionar uma diminuição da resistência mecânica do material compósito. Aqui são algumas das referências utilizadas para a confecção desse trabalho. Agradeço desde já pela atenção. Muito obrigada. Olá, meu nome é Lorena, sou discente do curso de Engenharia Química e aluna de Iniciação Científica no Laboratório de Escoamento de Fluido Júlio Massarani, e o tema da minha pesquisa é Avaliação da perda de carga no escoamento de fluido não newtoniano em flexitubo, e a minha professora orientadora é a professora Cláudia Scheid. Sabe-se que na indústria do petróleo, todo poço construído um dia será abandonado, seja para evitar um dano ambiental ou quando sua exploração não é mais economicamente viável. Além disso, o sistema coil tube é amplamente utilizado para a redução de tempo e custo de operação de abandono de poço. O coil tubing é composto por um tubo de aço longo e flexível, enrolado em uma bobina, podendo atingir mais de 6.000 metros de comprimento. Parte do tubo permanece enrolada em um carretel, enquanto outra parte é direcionada ao poço. Neste tubo, diferentes tipos de fluidos, como água, pasta de cimento e fluido de deslocamento, são bombeados a fim de garantir o isolamento do poço. Portanto, os objetivos deste trabalho são simular a perda de carga no escoamento de fluidos em uma unidade piloto construída em laboratório, bem como prever a vazão máxima de operação na unidade piloto experimental. Neste trabalho, utilizou-se a modelagem matemática para calcular a perda de carga no escoamento de água Goma Xantana em unidade piloto. Essa unidade contém uma bobina de cobre que possui 8 camadas. Cada camada é composta por 20 voltas, totalizando um comprimento de 375,8 metros. Com o intuito de obter valores de pressão e temperatura dos fluidos bombeados na unidade coil tube, transmissores de pressão e termopares foram instalados em cada camada. A simulação foi feita a fim de se obter condições máximas de operação no escoamento de água e solução de Goma Xantana utilizando uma nova bomba. A tabela 1 apresenta as especificações da nova bomba acoplada à unidade piloto. A fim de se obter a capacidade máxima de movimento da unidade, os seguintes parâmetros foram utilizados para o cálculo da perda de carga, como razão de curvatura, o número de Reynolds no fluido não newtoniano descrito pelo modelo geológico de Power Law, o número de Dean, fator de atrito da água, o fator de atrito da Goma Xantana e a equação da perda de carga em uma camada, representados pelas equações de 1 a 6, respectivamente. A perda de carga total da unidade foi obtida pela soma da perda de carga em cada camada, como demonstrado nas equações 7 e 8. A figura 2A representa o gráfico com os resultados simulados de perda de carga em função da vazão volumétrica de água para diferentes camadas. Já a figura 2B representa os resultados da perda de carga em função da vazão volumétrica da solução de Goma Xantana para diferentes camadas no sistema coil tubing. Na figura 2A, percebe-se que o bombeamento de água no sistema pode alcançar uma vazão máxima de 2 m³/hora, atingindo o regime turbulento. Já na figura 2B, nota-se que o bombeamento de Goma Xantana consegue alcançar uma vazão máxima de 3 m³/hora, atingindo o regime laminar. A solução de Goma Xantana atinge vazões maiores, pois há uma diminuição da sua viscosidade com o aumento da taxa e, consequentemente, de resistência ao fluxo. Concluímos que os resultados obtidos através da modelagem proposta conseguiu prever a vazão máxima de operação na unidade piloto experimental, onde a água alcançou uma vazão máxima de 2 m³/hora, atingindo o regime turbulento, com Reynolds 1,18 vezes 10 a quarta, e Goma Xantana alcançou uma vazão máxima de operação de 3 m³/hora, atingindo o regime laminar, com Reynolds igual a 3,27 vezes 10 a quarta. Essas foram as referências utilizadas no trabalho, e obrigada pela atenção de todos. Olá, meu nome é Yuri Rummel e eu sou aluno de Iniciação Científica trabalhando no projeto Uso de Técnicas de Deep Learning como suporte ao monitoramento da perfuração de poços de petróleo. Nesse projeto, nós buscamos explorar a aplicabilidade das técnicas de inteligência artificial para análise de imagens provenientes do processo de perfuração de poços de petróleo. A perfuração é o coração do processo de obtenção do petróleo. E com os crescentes avanços no setor, existe cada vez mais uma necessidade do desenvolvimento de novas tecnologias para seu monitoramento e controle. O nosso trabalho focou no monitoramento dos cascalhos provenientes do poço de perfuração, que são trazidos à superfície junto com o fluido de perfuração. Para esse monitoramento, nós estudamos diversas técnicas de análise de imagem e decidimos prosseguir com a utilização de redes neurais convolucionais, que é uma espécie de rede neural muito utilizada em problemas sensoriais, como, por exemplo, problemas de imagem ou de áudio. Eles são uma técnica de Deep Learning que faz parte da inteligência artificial. Mais especificamente, a arquitetura da rede que nós utilizamos é conhecida como UNet. Ela possui essa estrutura que pode ser analisada em duas etapas. Na primeira metade da rede, ela abaixa a dimensionalidade dos dados, mas tenta manter ainda suas características mais importantes, para que na segunda etapa, ela, a partir das características mais importantes, gere novas características, faça o upsampling desses dados. E com essas informações, ele vai auxiliar na sua última camada, na classificação pixel a pixel da imagem.
que no caso seria o nosso objetivo. Para o treinamento dessa rede, nós utilizamos um banco de dados que foi feito a partir de vídeos de uma suspensão de areia Goma Xantana, escoando uma peneira vibratória. Esses vídeos foram nos fornecidos pelo Grupo de Pesquisa em Tecnologia e Inovação em Processos de Energia, Separação e Mistura da Universidade Federal de Uberlândia. E desses vídeos, 22.280 imagens foram geradas, sendo 11.140 imagens e 11.140 imagens de gabarito, que são essas imagens binarizadas, em preto e branco, que são utilizadas como referência pela rede para o aprendizado. Aqui nós conseguimos ver alguns resultados. Nós vemos que, em primeiro lugar, a imagem, o seu gabarito, que é o que a rede vai tentar identificar, e na terceira imagem, a resposta da própria UNET. Temos aqui mais um exemplo, da imagem do seu gabarito e da resposta da UNET. Vemos que ela se mantém bem fiel ao gabarito, a resposta esperada. E fizemos uma comparação, obviamente, com outras técnicas, onde a partir da imagem adicional, da imagem original, nós fizemos uma limerização de Otsu, que é uma técnica de segmentação mais tradicional, e nós utilizamos a técnica de K-médias, que é um algoritmo de clusterização um pouco mais robusto. E vimos assim que, ainda assim, o resultado das redes UNET, ele se mantém superior. Agradeço muito pela atenção, e é isso. Oi, pessoal, me chamo Isabelle, eu fui aluna de iniciação científica da professora Cláudia no ano de 2020. Meu trabalho é sobre o estudo do efeito da temperatura e do tempo de sedimentação prévia no processo de filtração de suspensões não newtonianas. Bom, introduzindo rapidamente o assunto, o poço ele é perfurado em etapas e entre a perfuração e a produção propriamente dita do poço, o fluido ele fica confinado no anular e acaba sofrendo sedimentação. No momento da perfuração, da produção, o petróleo sobe quente pela tubulação e esquenta o fluido e aumenta a pressão do fluido que está confinado, gerando o APB. E o APB, ele leva a danos estruturais, que pode causar acidentes, e ele não pode ser evitado, ele só pode ser mitigado. Então, o objetivo do nosso trabalho é avaliar o efeito da temperatura na sedimentação e na filtração desse fluido. A metodologia aplicada para a sedimentação foi usando diferentes concentrações de goma xantana em diferentes temperaturas. E para a filtração tiveram 2 planejamentos experimentais em diferentes concentrações de sólido e de goma xantana em diferentes temperaturas também. Os experimentos de filtração foram conduzidos na célula de alta temperatura e alta pressão, utilizando papel de filtro. Os resultados de sedimentação nos mostram que nas 2 concentrações de goma xantana, aquelas que ficaram dentro da estufa, que foram conduzidas a alta temperatura, sedimentaram mais, frente às que foram conduzidas fora da estufa. Já para o fluido de menor concentração, sedimentou mais a temperatura de 25 graus Celsius. Quanto à filtração, os resultados obtidos nos mostram que tanto o fluido de 1 libra quanto de meia libra, em altas temperaturas, eles filtraram mais. Quanto ao tempo de sedimentação, o primeiro experimento nos mostra que aquele que não teve sedimentação prévia filtrou mais. O que distou de trabalhos antigos que foram publicados no laboratório, mas trabalhos posteriores foram conduzidos para melhor explicação do que aconteceu, As conclusões desse trabalho que a temperatura tem uma influência direta tanto na sedimentação dos sólidos quanto no volume de filtrado, devido à diminuição da viscosidade relativa do fluido. E quanto menor a viscosidade, mais rápida a dinâmica de sedimentação. Muito obrigada, gente. Olá, bom dia. Meu nome é Ana Gabriela Souza de Oliveira. Eu sou aluna de graduação do curso de Engenharia de Agrimensura e Cartográfica da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. O título do meu trabalho é Avaliação de Tecnologia GNSS para a determinação do ângulo padrão da base de aferição de goniômetros da UFRRJ. O código do projeto é PIT 999-2019 e os autores são Ana Gabriela Souza de Oliveira, Luiz Guimarães Barbosa,
Thaís Monteiro de Souza, ambos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e o Vitor Hugo Fernandes, que é do Colégio Técnico da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Atualmente, a tecnologia GNSS está sendo utilizada cada vez mais para diversas finalidades, já que ela apresenta resultados cada vez mais precisos e de qualidade. Dessa forma, surgiu a ideia, então, de utilizar essa tecnologia para determinar os ângulos padrões da base de aferição de goniômetros da universidade, para que esses ângulos fossem utilizados como parâmetros de comparação para a realização de futuros trabalhos acadêmicos. Então, aqui a gente observa a localização da base de aferição de goniômetros e a disposição dos seus alvos fixos. Para a metodologia desse trabalho, foram realizadas 5 campanhas de rastreio em dias diferentes, com no mínimo 3 horas de observações simultâneas de todos os alvos, utilizando 3 pares de receptores GNSS. O processamento dos dados rastreados foi feito no programa Topcon Tools e o ajustamento das observações foi feito no programa Octave. Então, aqui a gente observa as coordenadas planos UTM ajustadas e os seus respectivos desvios padrões. Tendo os valores das coordenadas ajustadas, foi possível então obter os valores dos azimutes em relação ao ponto base 91775 e os demais pontos da base. Com os valores dos azimutes, foi possível então determinar os ângulos padrões entre os pontos da base, obtendo uma precisão de mais ou menos 0,3 segundos. Dessa forma, concluímos então que a tecnologia se apresentou bem eficaz e eficiente para a realização desse trabalho, já que apresentou uma precisão de 0,3 segundos. E recomenda-se a realização de futuras campanhas de rastreio para uma análise de uma possível movimentação tridimensional desses pilares da base e, assim, realizar um monitoramento dos pilares da base de aferição da universidade. Muito obrigada. Olá, meu nome é Isis Fernandes e hoje eu vou apresentar o projeto cujo tema é Desenvolvimento de filmes de PVA com óleo essencial de lavanda e babosa para cicatrização de feridas cutâneas. Bom, feridas no Brasil são tratadas como um problema de saúde pública, uma vez que elas podem acarretar tanto danos psicológicos quanto financeiros ao paciente. E pensando nisso, nós devemos ter um curativo ideal, com características como ser atóxico, não alérgico, apresentar absorvância, propriedade de barreira, biodegradabilidade, efeito antimicrobiano e capacidade de manter a lesão úmida. Para isso, nós usamos materiais que sejam agentes cicatrizantes. Os materiais usados nesse trabalho são PVA, babosa e óleo essencial de lavanda. Todos eles possuem propriedades cicatrizantes e características que vão dar uma boa qualidade para o nosso curativo. Bom, foram preparadas amostras de PVA puro, PVA com babosa, PVA com óleo essencial e PVA com babosa e óleo essencial. As amostras foram submetidas ao teste de inchamento, teste de liberação e FTIR. Bom, o teste de inchamento foi realizado a temperatura ambiente e para que nós determinássemos o grau de inchamento, foram pesadas de tempos em tempos e secas. Bom, pelo comportamento do perfil aqui de inchamento, nós observamos que um perfil comportamental comum entre os hidrogéis, pois esses apresentam um alto grau de hidrofilicidade, né? Então, eles atingem um pico nas primeiras horas e depois possuem uma certa decadência. Bom, o teste de liberação foi feito através do espectrofotômetro e pelo perfil de liberação nós podemos entender que devido ao PVA ser uma matriz com muita afinidade com a água, os filmes que em sua composição têm a babosa, que tem a maior parte de água, ocorre uma liberação maior nas primeiras horas e depois uma certa constância ao longo das horas. O filme de PVA, babosa e óleo, ele também possui uma liberação rápida nas primeiras horas. Bom, além disso, o filme de PVA, babosa e óleo ele foi analisado pela espectroscopia de infravermelho protransformada de Fourier e por meio dos resultados das bandas e dos picos, nós percebemos que existe sim a presença dos 3 compostos, tanto do PVA quanto da babosa e do óleo de lavanda.
Então, através dos testes, nós concluímos que existe a presença de ambas as fases, tanto o óleo essencial de lavanda quanto a babosa nos filmes, tem uma boa capacidade para hidratação, um grau de inchamento com comportamento esperado para um hidrogel, então pode ser considerado um bom caminho para o desenvolvimento de curativos para feridas cutâneas. Muito obrigada, é isso. Olá, eu me chamo Felipe Derlic, sou graduando do curso de Engenharia de Materiais pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Este trabalho foi produzido com o auxílio da Lidiane Alves, graduada pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Jonathan de Souza, também graduado pela Universidade Rural, e sob orientação dos professores do Departamento de Engenharia Química, Melbeira Benedita e Antônio Renato. O código do projeto cadastrado no SIGA é PIT 1109-2019. O título do nosso trabalho é a caracterização por diferentes técnicas de argilas naturais do município de Seropédica. Desde o começo da humanidade, as argilas são utilizadas para a produção de materiais cerâmicos. Na atualidade, o interesse em seu estudo é ainda maior, por conta de seu baixo custo de extração e suas propriedades, podendo ser utilizadas em diversas aplicações tecnológicas, como carga na indústria de plásticos, inseticidas e tintas, com o objetivo de atingir maior volume e modificar as propriedades dos materiais. Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi caracterizar e analisar as condições da argila amarela extraída da olaria situada no quilômetro 32, no município de Seropédica. Os métodos utilizados para a caracterização da argila foram difração de raio-x, difração a laser e ensaio de granulometria por peneiramento. Os resultados da análise de difração de raio-x para a amostra da argila mostram picos identificados no gráfico, como caulinita, magnetita, quartzo, feldespato potássico e feldespato sódio. A caulinita é a argila mineral com maior predominância nessa argila, evidenciada pelos seus picos característicos bem intensos, de forma definida. O resultado do ensaio de difração a laser apresenta comportamento bimodal ascendente, com o diâmetro médio das partículas de 3,614 micrômetros. A partir dos resultados obtidos e quando comparados com a literatura, é possível observar que a amostra de argila amarela possui potencial para ser utilizada como matéria-prima na indústria de cerâmica vermelha, devido suas características como composição mineralógica, distribuição granulométrica e desempenho plástico. Essas foram as referências utilizadas neste trabalho. Agradeço a todos pela atenção. Até mais. Olá, eu sou a Mirela Ferreira Marques, aluna do curso de Engenharia de Agrimensura e Cartográfica, e o meu orientador é o professor doutor Luiz Guimarães Barbosa. Eu estarei apresentando o meu trabalho intitulado como Aferição de estações totais com base na precisão operacional e determinação da acurácia utilizando os ângulos padrões. A aferição é um processo fundamental para realizar as análises das condições de funcionamento, da qualidade operacional e da confiabilidade dos dados de uma estação total. Alguns fatores combinados com o tempo de uso influenciam na precisão operacional do equipamento, e para garantir a qualidade das observações é necessário realizar testes periódicos para conferir seus parâmetros. O objetivo foi realizar a aferição dos ângulos horizontais de uma estação total na base de aferição de goniômetros da universidade e determinar a precisão operacional pelo método dos mínimos quadrados e a acurácia através da comparação dos ângulos mensurados pela estação com os ângulos padrões obtidos pela tecnologia GNSS. A base de aferição do ângulo horizontal está localizada na universidade e é composta por 6 pilares cilíndricos, onde um pilar é o central e os outros 5 pilares estão dispostos de forma radial, numa distância de aproximadamente 250 metros. Material e métodos. Os procedimentos desenvolvidos neste projeto seguiram um padrão estabelecido pela norma internacional ISO 17123-3/2001 para o teste completo de campo. A estação total utilizada é da marca Leica Geosystem, modelo TS02, cuja precisão nominal angular é de mais ou menos 7 segundos e precisão linear de mais ou menos 1,5 mm mais 2 ppm vezes a distância em quilômetros. Utilizou-se o software livre Octave para realizar o ajustamento das observações e determinar a precisão operacional e a acurácia do equipamento. Resultados. O ajustamento foi feito pelo método dos mínimos quadrados, utilizando o modelo matemático paramétrico, para determinar a precisão operacional, e a acurácia foi determinada através da resultante da discrepância entre os ângulos ajustados e os ângulos padrões. Obteve-se, para a precisão operacional, mais ou menos 1,6 segundos
e para a acurácia, mais ou menos 2,7 segundos. Conclusões. A partir de análises estatísticas, observou-se que a estação total analisada possui precisão operacional que coaduna com a precisão nominal dada pelo fabricante, e que, em função da acurácia, observou-se que não há presença de erros sistemáticos no equipamento para a medição de ângulo horizontal. A partir deste projeto, é possível aplicar esta metodologia para aferir as estações totais que pertencem ao Departamento de Engenharia. Bibliografia, estas foram as utilizadas neste projeto, e obrigada pela atenção. Olá, me chamo Mariana Sanz, sou aluna da professora Renata e o nosso projeto é uma avaliação de aceitação de um shampoo vegano à base de aloe vera. Um shampoo natural, de acordo com esses estudos, um shampoo natural à base de plantas, eles evoluem como forma de alternativa aos shampoos sintéticos por serem considerados mais seguros, como é o caso da aloe vera babosa. O produto natural tem como base da sua composição o extrato de ervas e óleos essenciais. Um produto vegano é aquele que é um produto sem origem animal, ele não é testado em animais e também os fornecedores não testam essas matérias-primas em animais. Já os shampoos convencionais, eles têm a presença de ingredientes como sulfatos, parabenos e outros, que possuem efeitos colaterais, como reações alérgicas na pele e alguns são classificados como cancerígenos. O método utilizado para avaliar essa aceitação foi a partir do Google Forms, que a gente coletou 311 respostas. Foi um estudo transversal, pois a gente escolheu um grupo aleatório e a gente dividiu as respostas de acordo com critérios que criamos. Além disso, a gente usou o método Q quadrado, pois apesar de ter uma análise de menos 1.000 de respostas, seria melhor para a gente, pois a gente usaria as tabelas diferentes de 2x2. Os dados que a gente utilizou são qualitativos e por isso também que foi recomendado a utilização do método quadrado. Algumas das perguntas realizadas no Forms foram em relação à renda familiar, a aceitação de um produto vegano, se a pessoa trocaria ou não o produto atual por um produto vegano, entender as motivações da insegurança da pessoa e, além disso, saber se ela utiliza alguma fonte térmica nos cabelos, como escovas, chapinhas, etc. Os resultados encontrados foram que essa foi a distribuição no primeiro quadro em relação à renda familiar do nosso público. A aceitação, se ela trocaria um shampoo atual por um shampoo vegano, foi essa distribuição. De 61% aceitariam. E em relação ao porquê as pessoas teriam essa insegurança, 15% disseram que foram insegurança em relação à qualidade do produto que teriam contato. Outros foram preços e o vários ali significam diversos motivos que a pessoa não trocaria ou teria essa insegurança no produto. 48% dos nossos entrevistados utilizam fonte de calor e as conclusões com o método Q quadrado, a gente observou que a renda influencia na opção de troca de shampoo atual por um produto vegano e influencia nas razões de não aderirem ao produto vegano. Além disso, utilizar a fonte de calor está associada a trocar ou não um produto vegano por outro. Muito obrigada! Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Gláucia, aluna do curso de Engenharia de Agrimensura da Rural e vou apresentar o trabalho Modelagem e Impressão 3D de dados provenientes do laser scanner terrestre, caso da Torre do Castelo Mourisco. O objetivo deste trabalho é estudar os princípios de funcionamento do laser scanner terrestre e da impressora 3D, para aplicá-los futuramente à cartografia 3D. A intenção é divulgar a utilização dessas tecnologias que são pouco exploradas na engenharia de agrimensura e cartográfica. Em 2019, a Fiocruz contratou um levantamento tridimensional do Castelo Mourisco, com o equipamento laser scanner terrestre RTC 360 da Leica. O laser scanner é um equipamento que usa o pulso laser para medir a distância entre o sensor e o objeto, criando virtualmente vários pontos com coordenadas tridimensionais chamadas nuvens de pontos. Essas nuvens de pontos geralmente são muito densas e necessitam de um computador robusto para processá-las. A nuvem de pontos escolhida possui cerca de 8 milhões de pontos. Utilizou-se o software Cloud Compare para processá-lo. Com ele, realizou-se um recorte da torre e aplicou-se o filtro SOR para eliminar os pontos mais afastados da nuvem.
Desta forma, o tamanho do arquivo diminuiu e facilitou o cálculo das normais em um computador padrão. Feito isso, a nova nuvem tem cerca de 570 mil pontos, e a ela aplicou-se a reconstrução de superfície de Poisson. A malha triangular criada foi exportada para o software Meshmix em STL. Nesse software, a malha foi transformada em sólido, foi recortada, teve os furos do modelo reparado e escalonou-se para 12 cm de altura por 6 cm de comprimento e largura. Após a modelagem, exportou-se o modelo 3D para o software Prussian Slice, onde aplicou-se os parâmetros de impressão e o fatiamento do modelo. Depois, exportou-se o G-Code para a impressora Stella 2, que tem como princípio de funcionamento a modelagem por fusão e deposição. Nesse trabalho, optou-se por usar o filamento PLA para a impressão, que durou cerca de 8 horas. Como resultado, obteve-se esse modelo, e guardou todos os detalhes do modelo virtual. O desafio na realização desse trabalho foi preencher todos os furos da nuvem de pontos. Eles ocorrem devido ao método de levantamento utilizado, que faz o laser incidir nas paredes, sempre da mesma direção, e assim cria espaço sem pontos. Bom, esse foi o nosso trabalho. Obrigada. Eu estou aqui para apresentar o trabalho de produção de micropartículas de ozonato de cálcio carregadas com calêndula incorporados à argila bentonita para a produção de máscara facial. O objetivo do trabalho é desenvolver formulação de máscara facial utilizando o alginato, que é um biopolímero compatível com baixo custo de produção, o extrato de calêndula, que apresenta características cicatrizante, anti-inflamatória, antioxidante devido à sua composição química, e a argila bentonita, que expande várias vezes seu volume quando exposta à água, ocorrendo a formação de géis devido a isso, tornando extremamente interessante na formulação das máscaras faciais. A metodologia utilizada para a produção das micropartículas ocorre da seguinte forma. A gente produz uma solução de 10 ml de alginato de cálcio, onde 1 ml dessa solução é de extrato, extrusa em 150 ml de solução de cloreto de cálcio 0,15 mol por litro em sobreagitação magnética. Por cerca de 2 minutos a gente deixa as micropartículas ali sendo formadas, a gente filtra, lava, põe para secar em estufa durante 24 horas a 70 graus Celsius, retira da estufa, acrescenta 5% do total da massa do alginato em massa de argila e vai acrescentando isso aos poucos em uma base que é composta de 1 grama de alginato em 18 ml de H2O e conforme a gente vai acrescentando sobre a agitação magnética e deixa em agitação até completa homogenização e depois a gente armazena em um local adequado. Essas amostras a gente foi avaliar por FTR e reologia. Na avaliação de FTR, a gente pode observar uma intensificação das bandas que se encontram na faixa entre 3.240 e 2.923, que corresponde à colaboração da ligação do oxigênio e hidrogênio do alginato e da calêndula. Ocorreu uma intensificação das bandas na faixa de 1.413 e 1.377, que corresponde à contribuição da ligação do carbono, oxigênio simétrico e do pigmento beta-caroteno, respectivamente. Já os resultados de geometria, a gente pôde observar um comportamento pseudoplástico quando comparados entre si, por apresentar a diferença mínima de composição, e apresentou uma faixa de viscosidade entre 100 a 800 pés. Com isso, a gente pode concluir que ocorre uma interação física entre as micropartículas, a argila e o alginato. Porém, a gente precisa de mais testes para serem feitos para dar confiabilidade e segurança na formulação das máscaras. E é isso, os autores agradecem ao CNPq pela ajuda financeira, à CAPES e ao professor Maurício Mancini por ceder o espaço. Obrigada. Bom dia a todos. Meu nome é Thaís Monteiro de Souza, sou aluna do curso de Engenharia de Agrimensura e Cartográfica da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Os outros autores desse trabalho são o professor Luiz Guimarães Barbosa, a aluna Ana Gabriela de Souza de Oliveira e o professor Vitor Hugo Fernandes. O tema do nosso trabalho é a utilização da tecnologia GNSS para a determinação da distância padrão da base de aferição de distanciômetro da UFRRJ. A finalidade da base de aferição de distanciômetros é aferir equipamentos medidores de distância. Atualmente nós temos uma base que foi implantada desde o ano de 2000
Essa base ela possui 6 pilares centrais forçados que estão alinhados, são pilares que são georreferenciados no Sistema Geodésico Brasileiro e são homologados pelo IBGE. A proposta do nosso trabalho é determinar a distância padrão entre esses pilares para utilização como parâmetro para futura aferição de equipamentos e realizar um monitoramento dessas estruturas para identificar possíveis movimentações desde o ano da implantação até os anos atuais. Para que possa ser utilizada essa base, nós precisamos garantir que não ocorreu movimentações desses pilares e que eles se encontram fixos. Aqui nós temos uma figura que mostra a localização da base dentro da universidade. A metodologia do nosso trabalho é a realização de 2 levantamentos de campo, onde cada levantamento seria espaçado por 6 meses para poder garantir que não está ocorrendo nenhuma movimentação dos pilares, só que devido à pandemia nós não conseguimos concluir o segundo levantamento, mas o primeiro nós realizamos 5 dias de rastreio, onde cada dia foram rastreados 6 pilares utilizando receptores GNSS, com um mínimo de duração de rastreio de 3 horas. Esses dados coletados foram processados pelo software TopContours, onde nós obtivemos as respostas das coordenadas. Essas coordenadas elas foram ajustadas e a partir dela foram calculadas as distâncias padrões utilizando o software Octave para o cálculo dessas distâncias. Aqui nós podemos observar os resultados das distâncias padrões e suas precisões. A partir dos nossos resultados, nós concluímos que a utilização da tecnologia GNSS foi muito satisfatória na determinação das distâncias padrões, pois ela apresentou precisões em torno de 0,6 milímetros, que para a distância são ótimas precisões. Nós recomendamos futuros monitoramentos da base de aferição de distanciômetros para garantir a estabilidade da base. Eu agradeço a atenção de todos e muito obrigada. Olá a todos, muito prazer. Eu sou o Jorge Luiz e sou aluno de graduação da Engenharia de Materiais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E o trabalho que eu vou apresentar é a caracterização de compósitos de granito epóxi com 3% em peso de granito, que faz parte de um trabalho de caracterização de compósitos. A nossa motivação para realizar esse trabalho foi o fato de que o Brasil possui grandes jazidas de rochas ornamentais, e como granito, ardósia, mármores, dentre outras, e durante sua manufatura eles geram resíduos que podem, devido ao seu descarte inadequado, eles vão gerar muitos impactos ambientais. Então, para contornar esse problema, a gente está incorporando esses resíduos a fim de produzir compósitos economicamente viáveis. Então, um dos nossos objetivos para esse trabalho foi a preparação de compósitos com capacidade de redução de vibração mecânica, a reutilização dos resíduos de rochas ornamentais para redução de descarte indevido e a caracterização de compósitos de granito epóxi. Para isso a gente pegou rochas graníticas de jazidas do Brasil e combinamos com um martelo e depois com o auxílio de um moinho de bolas. A gente classificou ela granulometricamente, um conjunto de peneiras e uma mesa vibrante. E para preparar os compósitos, a gente usou a resina Araldite e o agente de cura Aradur, seguindo as proporções aí que mostra a figura. A gente manteve a proporção de 3%, a gente só variou a granulometria dos pós de granito. E para caracterizar, nesse caso, a análise que a gente utilizou foi a FTIR. Aqui a gente tem alguns resultados, a gente obteve alguns picos referentes ao granito, os picos referentes à epóxi pura, como vocês podem observar na figura, e também a comparação entre os picos da epóxi pura, do granito e dos compósitos já prontos. Então, a gente caracterizou esses picos, obtemos os números de onda referente a cada pico e as bandas aí, referente aos compósitos de uma maneira geral, e esses foram, a princípio, os nossos resultados preliminares. Então, a conclusão que a gente chega, os resultados que a gente obteve, que a caracterização permitiu a identificação dos principais picos e os consequentes grupos funcionais presentes nos compósitos. E ainda foi possível também observar que, como não apareceu nenhum tipo de pico novo, não houve nenhum tipo de reação química nos compósitos, devido à ausência de picos diferenciados. Eu gostaria de ressaltar, fazer uma observação,
porque a identificação dos picos também permitiu que a gente realizasse um novo tipo de ensaio, que foi um ensaio de molhabilidade dos compósitos, onde a gente pôde identificar os principais grupos hidrofóbicos e hidrofílicos, né? Como vocês podem observar na figura aí. As conclusões que a gente tira é que a partir do FTIR, a gente conclui que, independente da quantidade de granito que foi utilizada, não houve nenhum tipo de reação química entre a matriz e o reforço, e ainda cabe ressaltar que é necessária a utilização de um agente acoplante, como um organocilano, por exemplo, para a gente obter maiores informações sobre o compósito. Então, essas aqui são as nossas referências bibliográficas, e muito obrigado. Olá, meu nome é Gabriel Mororó, sou aluno da Engenharia de Materiais e hoje eu vou estar falando um pouco sobre o meu projeto de iniciação científica que desenvolvi juntamente com a professora Simone. Nosso trabalho tem por título a utilização de resíduo de rocha ornamental e de demolição civil como agregado para a confecção de pisos sextavados. Bom, o nosso objetivo foi substituir o agregado graúdo, a brita, por resíduo de mármore e de granito, e também de construção e demolição civil, que são resíduos sólidos muito presentes nos centros urbanos e também nas áreas de extração das rochas ornamentais. Basicamente, nós temos o objetivo de reduzir o impacto ambiental destes resíduos sólidos. Para isso, nós tomamos como base a ABNT NBR 9781 e fizemos 3 grupos de 9 corpos de prova. No total, nós tivemos 27. Desses 9 corpos de prova, 6 deles foram destinados ao ensaio de compressão e 3 deles foram para o ensaio de absorção de água. O nosso objetivo era alcançar os parâmetros estipulados pela norma de 35 megapascal para compressão e de valores inferiores ou iguais a 6% para absorção de água. Nós utilizamos a proporção de 1 de cimento para 1,2 de areia e 3 de agregado. Após termos preparado a massa, a composição, nós fizemos o preenchimento de um molde cilíndrico confeccionado com cano PVC, deixamos secar por 24 horas, fizemos a desmontagem e a partir daí fizemos a cura destes corpos de prova em uma solução saturada com hidróxido de cálcio por 28 dias. Após isso, esses corpos de prova foram levados para os ensaios de resistência à compressão e de absorção de água. Bom, os resultados que nós obtivemos nesse trabalho foram muito próximos àquilo que a norma esperava. Nós alcançamos valores de 24 megapascal para resistência à compressão com os corpos de prova confeccionados com resíduos de construção e de demolição civil. Além disso, a absorção de água dos corpos de prova confeccionados com resíduo de mármore e resíduo de granito ficaram muito próximos ao valor de 6%, que é o que deveria ser inferior, Com base nisso e na repetição desse trabalho, nós podemos perceber que a correção de alguns parâmetros, como, por exemplo, a planicidade entre as faces dos corpos de prova, o melhor adensamento dessa massa no molde, geram melhores resultados, o que nos deixa otimistas com esse trabalho e com a possibilidade de que esses resíduos possam sim ser utilizados tanto para a confecção de pisos sextavados ou, em casos diferentes, para concretos mais simples que não tenham finalidade estrutural. Olá, participantes da RAIG 2020. Me chamo Bernardo da Cunha, sou estudante da UFRJ no curso de Engenharia de Agrimensura e Cartográfica e venho nos apresentar a pesquisa Aplicação da impressão 3D na preservação do patrimônio histórico, caso forte do RAI, Itaguaí, Rio de Janeiro, orientada pelas professoras doutoras Juliana Molin Fosse e Marlene Salete Hubert. Para contextualizá-los, o Forte do Raio foi uma fortificação presente na então Vila de Itaguaí no início do século XIX, importante para a proteção da costa do Rio de Janeiro, tão atacada por corsários e piratas. O fato desta fortificação mais impressionante é que ela só foi descoberta em 2018. A impressão 3D é o processo e a tecnologia de tornar o objeto virtual e o objeto físico tridimensional. O processo de produção mais popular decorre da fabricação do objeto camada por camada, utilizado na pesquisa. Muitas outras pesquisas estão utilizando a impressão 3D nas mais variadas áreas do conhecimento, devido ao desenvolvimento de novos modelos de impressoras e materiais, proporcionando queda de custo. A pesquisa tem início com a geração do modelo 3D do Forte na versão gratuita do Trimble SketchUp Pro 2019, utilizando uma planta topográfica em arquivo digital disponibilizada pelo arqueólogo descobridor do Forte,
que remonta à época de sua construção. Entretanto, ela não respeita escala e nem se conhece seu autor. A estrutura do forte foi confeccionada desta maneira. Então, com o modelo confeccionado, utilizou-se o software Prusa Slicer a fim de preparar o modelo para a impressão 3D, configurando os parâmetros de impressão. Portanto, o modelo foi impresso pela impressora 3D Stella 2, utilizando cerca de 3 metros de filamento PLA na cor marrom e camada de resolução média de 0,2 mm, com aproximadamente 60 minutos de duração. O modelo gerado é o que aparece agora, sendo possível descobrir sua escala através da altura das paredes das ruínas. Portanto, a partir da comparação das medidas em campo e das medidas no modelo 3D, calculou-se uma escala aproximada de 1 para 60.000 do modelo 3D. Apesar das dificuldades iniciais de falta de informações cartográficas, métricas e da má preservação das ruínas, a modelagem e a impressão 3D se mostraram adequadas para o propósito desta etapa da pesquisa, visto que ela ainda está em andamento. A fim de aumentar a interatividade e imersão do usuário ao patrimônio histórico, pretende-se criar a realidade aumentada e a realidade virtual. Esta pesquisa é valiosa não só na área temática de engenharia civil, mas em muitas outras, pois transmite a mensagem que preservar e entender nossa história é preciso, e novas técnicas e tecnologias podem ajudar neste processo. Muito obrigado pela atenção. Olá, tudo bem? Meu nome é Jonatas, eu sou estudante de Engenharia de Materiais da UFRJ e vim apresentar para vocês um trabalho que fala sobre o estudo da incorporação de partículas de vidro Sodacal em resina epóxi Araldite GY279BR. Esse trabalho é em parceria com a professora Belmira Benedita Lima Kuhn e o professor Antônio Renato Biganzoli. A resina epóxi ela é um produto que ela é muito utilizado no dia a dia, tanto nos nossos lares, como também em escala industrial. O vidro ele é um material que tem um tempo de decomposição muito grande, porém ele é muito facilmente descartado em lixões e tudo mais. O objetivo desse trabalho é investigar as mudanças nas características da resina epóxi quando incorporada com micropartículas de vidro. O procedimento adotado foi a combinação do material, que foi a garrafa de vidro. Ela foi misturada com uma resina, a epóxi araldite, foi conformada para fazer os corpos de prova e foi passada pelas análises de teste de tração, teste de flexão e microscopia óptica. Os corpos de prova que foram feitos foram 15, foram 5 tréplicas. A amostra A é a amostra padrão, ela possui apenas resina. A amostra B ela tem 3% de vidro, a amostra C ela tem 5% de vidro, a D ela tem 10% de micropartículas de vidro e a amostra E ela tem 20% de micropartículas de vidro. Elas foram submetidas ao teste de tração e flexão e foi também por microscopia óptica. Os resultados do teste de tração e flexão, as amostras B, C, D e E, que foram as que foram dopadas, elas se mostraram com uma maior resistência mecânica. Contudo, as amostras D e E, apesar de elas terem ganhado também uma resistência mecânica, foi abaixo das amostras B, C e D. O resultado disso é referente, por exemplo, às amostras D e E, elas sofreram uma aglomeração das micropartículas de vidro, como a gente pode ver nessa imagem. Ela tem até uma propagação de uma trinca. Isso favorece a propagação de trinca e diminui a resistência dos materiais. Com isso, concluímos que os resultados demonstram que a presença de micropartículas de vidro na matriz de resina epóxi melhora a resistência mecânica do compósito. Além disso, a amostra C, que teve 5% de vidro, ela apresentou um pico de eficiência de 7%. As amostras acima de 10% de micropartícula de vidro, elas apresentam problema de aglomeração, por isso não são indicadas. Essas foram as referências que eu utilizei nesse trabalho. Muito obrigado.